Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as civilizações da Antiguidade Oriental, o chamado Egito. O Egito está situado no nordeste da África, em meio a dois imensos desertos, o da Líbia e o da Arábia. O Egito Antigo possuía um território estreito e comprido, que compreendia duas grandes regiões, o chamado Alto Egito, a região do Vale, e o Baixo Egito, a região do Delta do Nilo. Observem no mapa a região do Egito e observem que o rio Nilo percorre todo o Egito, desaguando aqui no mar Mediterrâneo. O Egito está entre o deserto da Líbia e o deserto arábico. Observem aqui o Alto Egito nessa região e o Baixo Egito aqui. E por o Nilo percorrer toda a região do Egito, torna o Egito uma zona fértil e cultivável. Observem aqui, propiciando a chamada agricultura, mesmo o Egito estando próximo, ou no meio de dois desertos, o deserto da Líbia e o deserto arábico. Podemos dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, como dizia o filósofo Heródoto, porque o Nilo corta o Egito do sul ao norte e deságua no mar Mediterrâneo. Anualmente, de junho a setembro, o Nilo transborda e rega a terra, tornando-a favorável à agricultura. A partir de outubro inicia-se o período de semeadura, que se prolonga até mais ou menos fevereiro. A colheita ocorre de abril a junho. E aí, por esse motivo, os egípcios desenvolveram um sistema de irrigação bastante complexo, que levava as águas do Nilo por meio de canais até os campos, fazendo com que a agricultura fosse a maior atividade e o Egito se tornasse o grande celeiro da Antiguidade Oriental. A formação do Estado no Egito. Os nomos eram o quê? Conjuntos de aldeias governadas pelos nomarcas, nomes dados aos chefes mais poderosos. E aí, com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e terras geraram guerras e alianças entre eles. Alguns deles venceram, os demais se tornaram reis, passando a controlar vários nomes. Surgiram então o quê? Dois reinos, o chamado Alto Egito, o reino do Alto Egito, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito, o reino do Baixo Egito, no Delta do Nilo. Observem no mapa o Alto Egito. Os nomes dessa região se uniram e formaram o Alto Egito. E os nomes dessa região se uniram e formaram o Baixo Egito. Mas por volta do ano 3200 a.C., o rei Menes, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unificando as duas regiões. Menes tornou-se então o primeiro faraó e o fundador da primeira dinastia, chamada sucessão de reis, pertencente a uma mesma família. Na política, o Egito terá dois grandes períodos. O período pré-dinástico, que nós estamos falando agora, que abrange o início das primeiras comunidades até a primeira dinastia dos faraós. E o período dinástico, que nós vamos ver na próxima aula, são as fases principais da política egípcia: o Antigo Império, o Médio Império e o Alto Império. Observem essa pirâmide da sociedade egípcia. No topo, o faraó e sua família, depois os sacerdotes, a nobreza, logo depois os escribas, depois os militares e o coletor de impostos e por último os camponeses e escravos. O faraó era considerado um deus vivo, filho do sol, Amon-Ra, e a encarnação do deus falcão, Horus. Tinha toda uma ostentação por ser considerado um deus. Os nobres, descendentes das famílias mais importantes dos antigos nomos, eles cuidavam da administração, das províncias, ou ocupavam os postos mais altos do exército. Nós vamos ter também os sacerdotes, que eram detentores de muito poder, porque administravam os bens que os fiéis e o próprio Estado ofereceu aos deuses, já que eles eram os guardiões dos templos dos deuses. Enriqueceram porque parte das ofertas
feitas pela população, os deuses, eles ficavam, né, além de serem dispensados do pagamento de impostos. Depois nós vamos ter os escribas, os que dominavam a difícil escrita egípcia. Eles eram encarregados da cobrança dos impostos, também da organização das leis, dos decretos, da fiscalização da atividade econômica em geral. Eram eles que tinham controle, né, dessa contabilidade, dessa economia no Egito. Observem aí o material que eles usam, né, que eles usavam, os escribas, para essa escrita. Depois nós vamos ter os soldados. Nunca atingiam os postos de comando, pois estes eram reservados somente à nobreza. Nós vamos ter os artesãos, eram eles que exerciam diversas profissões. Pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões e ourives. Depois temos os felas, os camponeses, chamados no Egito de felas. Eles constituíam a imensa maioria da população. Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes e tinham o direito de conservar para si apenas uma pequena parte dos produtos colhidos. Eram também obrigados a trabalhar na construção de obras públicas grandiosas. E por último nós vamos ter os escravos, geralmente estrangeiros e prisioneiros de guerra. Também eles compunham a base da sociedade. Trabalhavam principalmente nas minas e pedreiras do Estado, nas terras reais e nos templos. Então, observe o que? Essa era a estrutura da sociedade egípcia. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o período dinástico. Vamos falar também sobre a economia, sobre a cultura e religião no Egito. Bons estudos e até a próxima aula.